a respeito dessas três terminologias, dessas três palavras. Então aqui nós temos um homem experiente, né, que seria o pai de família. Nós temos a palavra bispo, que seria direcionar, supervisionar, orientar ou auxiliar. Pastor, que seria no sentido de cuidador, provedor e protetor. Presbítero, que é um exemplo de vida, modelo a ser seguido na sua fé, né, e experiência de vida. Isso tudo, essas quatro palavras aí, né, elas falam da mesma pessoa, é desse mesmo homem, é de você que se casou, né, e que agora tem a sua casa, né, que tem a sua família. É você que Deus está chamando para ter uma experiência tão real com Ele, para que Cristo seja formado em você, de maneira que você possa ser um modelo para os seus irmãos, para a sua família, de maneira que você possa orientar a sua esposa, dar direção para os seus filhos, de maneira que o seu lar seja um testemunho, de maneira que o seu lar seja um exemplo a ser seguido pelos demais. Então isso não é uma questão de hierarquia, sim de complemento. Exatamente. Não é hierarquia. Na igreja não existe um presbítero que é maior que o outro. O que pode existir na igreja, e é normal que aconteça, é um homem ter uma experiência mais profunda ou ser mais experimentado na fé que o outro. Entendeu? Agora, por que os presbíteros eles trabalham juntos? Né? Por quê? Porque um vai ajudando o outro a crescer no entendimento, a crescer na fé, né? A tomar decisões na sua casa de acordo com o que as escrituras dizem. Tem também aquela palavra que descreve a igreja como um corpo, né, de muitas partes, muitos membros. Então, no caso da igreja, né, esses homens já experimentados na fé, eles juntos, as decisões que eles tomarem juntos mediante a palavra de Deus, seria como se o cabeça da igreja estivesse tomando tais decisões, que é Cristo. Então, se esses homens realmente são experimentados na palavra de Deus e são cumpridores dela, eles não serão loucos a ponto de fazer com que a igreja ande na contramão da palavra de Deus, de modo que quem estará tomando todas as decisões do corpo será Jesus Cristo, que esse sim é o único que está acima, né, de todo o resto do corpo. Outro gráfico para a gente entender um pouquinho aqui é esse daqui, né, onde nós temos ali a palavra ancião e presbítero, é a mesma palavra, tá? É a mesma coisa. Ela fala da experiência de vida cristã adquirida pela prática da fé. Quando você vai lá em Hebreus 5,14, você vê que aqueles que são adultos, eles tomam um alimento sólido porque eles já não são mais crianças. E eles se tornaram adultos devido à sua prática de fé, né? Por que uma pessoa, que um homem, ele chega na condição de presbítero, ou ele pode ser considerado uma pessoa madura? Por causa da sua experiência de fé, experiência de vida cristã, né? Pela sua prática, pelo seu caminhar. Não tem a ver aqui com conhecimento bíblico, isso tem que ficar claro. Uma pessoa, ela não é presbítera, ou ela não é, vista como uma pessoa madura porque ela conhece a Bíblia. Não. Mas é o quanto ela é fiel àquilo que ela conhece, o quanto ela obedece ao Senhor naquilo que lhe cabe, né? Na direção da sua casa, na orientação com seus filhos, né? na direção e instrução com a sua esposa, como agir com a sua esposa. Então, ser um presbítero, um ancião, tem muito a ver com experiência de vida, né? E não eu fiz um curso teológico, né? Passei por um exame, né? E agora fui consagrado presbítero. Não tem nada a ver, né? Bispo ou supervisor, né? Que quer dizer a mesma coisa. Aí a gente puxa um gancho, um link. Devido à sua experiência na carreira cristã, esse irmão, ele pode ajudar os demais orientando a como viver uma vida cristã que agrade ao Senhor. Ele supervisionando no sentido de verificar se os irmãos estão bem na sua vida cristã ou se eles precisam de algum tipo de auxílio.
A palavra bispo aqui, ou supervisor, não quer dizer que ele é um supervisor porque ele está numa torre de vigília olhando e quem não trabalhar eu vou descer o chicote. Não, não é isso. A ideia de supervisor aqui é de que essa pessoa ela já passou por aquele processo, por aquela caminhada, e ele pode então observar os irmãos e ver se eles estão progredindo ou se eles estão tendo dificuldade. E o que ele faz com aquele que está tendo dificuldade? Ora, se ele já passou, ele vai lá e ajuda. Ele dá uma direção, ele dá um auxílio, né? Ele encaminha ao Senhor. Onde que nós vemos isso? Em Lucas 22, 32. Né? Quando o Senhor ele está ali com Pedro, e ele diz para Pedro, Pedro, quando você se converter, quando você tiver uma mudança, uma transformação, uma metanoia, ajuda os seus irmãos. Esse é o sentido de supervisão. De auxílio. Não de eu estou sobre os meus irmãos, não. Né? A ideia aqui é de que eu preciso ajudar os meus irmãos a progredirem na fé. Por que eles têm que progredir na fé? Porque essa é a vontade de Deus. Que todos nós cresçamos. É uma engrenagem, né? Se uma pessoa está na comunidade e ela não consegue progredir, e eu sei como fazer, como ajudá-la a progredir, e eu não faço isso, eu estou sendo omisso. Pastor ou apacentador, né? É aquele que cuida, é aquele que zela, não é aquele que tem domínio ou aquele que, sabe, tem posse. Porque nós, como ovelhas, pertencemos a um único pastor, que é o Senhor. A ideia de pastor aqui não é que essas pessoas são minhas ovelhas. Não, elas são ovelhas de Cristo, da mesma maneira como eu sou. A ideia de pastor aqui seria um pastor auxiliar, a ideia da palavra pastor aqui ela é figurativa, fazendo uma referência a pastores de ovelhas mesmo, né, que davam a direção para as ovelhas e encaminhavam elas para comer ou para tomar água. E nós vemos isso aonde? Em João 21, quando o Senhor ele tem aquele encontro com Pedro depois da sua ressurreição e pergunta 3 vezes a Pedro, Pedro, você me ama? E na terceira vez Pedro diz, Senhor, você sabe se eu te amo realmente. Então Jesus diz, né, apacenta as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Jesus não estava dando as ovelhas para Pedro, Jesus estava chamando Pedro para ser um participante deste trabalho que Jesus faz, para cooperar com Jesus no zelo, no cuidado daqueles que pertencem a Deus. O que é o pastoreio? Se eu vejo um irmão meu que ele está tomando um desvio da sua carreira cristã, ou se ele está tendo uma vida de pecado, e se eu amo a vida dele, eu tenho que zelar pela alma dele, pela vida dele. Em que sentido? No sentido de trazer ele de volta para Cristo. Mas ele não pertence a mim. Se eu vou falar com ele e ele se arrepende, então a palavra diz que eu ganho meu irmão. Mas se ele não se arrepende, então ele vai prestar contas com o pastor dele, com o Senhor dele, não é comigo. Sabe, nós não devemos prestar contas, não é uns aos outros. O que nós devemos ter uns pelos outros é amor, zelo e respeito. E o homem maduro, né, o homem adulto, experimentado, ele possui essas 3 características. São 3 aspectos diferentes daquele mesmo homem, deste mesmo cabeça de lar, desse mesmo pai de família. Ele, por ora, ele é um presbítero, um ancião, devido à sua experiência de fé, à sua caminhada com o Senhor, né, à sua maturidade de vida. Em hora, ele é um supervisor, porque se você que é casado e tem filhos, né, se você vê o seu filho fazendo, às vezes ele está querendo fazer uma lição, sei lá, de matemática, e ele não está sabendo fazer aquela conta de divisão, e ele precisa entregar esse trabalho amanhã. Você vai deixar ele por conta dele mesmo? Eu acho que não. Eu acho que você vai ficar ali de certa forma em cima, olhando, vendo se ele está fazendo certo. Não está fazendo certo, por que não está fazendo certo? Onde que você não entendeu? Vem aqui, eu vou te ajudar. Se você não sabe como que é dividir, então vamos ver aqui como que divide. É isso que o bispo faz. É isso que esse homem que foi colocado para supervisionar o seu lar, da mesma maneira como ele supervisiona o seu lar para ver se as coisas estão em ordem, ele também supervisiona os seus irmãos mais novos na carreira cristã, para que eles progridam. A ideia aqui é de que não é que existam homens na igreja para controlar a igreja, mas é para fazer com que haja progressão na carreira cristã. Homens que cooperem uns com os outros para o crescimento na da fé comunidade. de todo o corpo. Exatamente.
E é uma coisa natural, quando você vê alguém assim, é natural aquela pessoa ser alguém que te seja um exemplo, né? Não precisa ser forçado, não precisa ter um cargo, ser aclamado, nem nada. Mas quando você sabe que uma pessoa é um pouco mais experiente, naturalmente você vai até ela. E da mesma forma a palavra pastor, apacentador, cuidador ou direcionador, né? Vamos para o próximo. A palavra bispo, né, foi o que eu já expliquei, vem da palavra grega episcopos, né, que quer dizer supervisor ou superintendente, é utilizada em 1 Pedro 2,25, se referindo ao Senhor Jesus para conosco, sendo, né, o pastor e bispo de nossas almas. E várias outras passagens usam essa palavra para descrever a responsabilidade de homens escolhidos, né, para guiar os discípulos de Cristo no seu trabalho na igreja. Então nós vamos ver isso em alguns textos como Atos 20, 28, Filipenses 1:1, né, 1 Timóteo, quando nós vimos a lista lá, e Tito 1:7. Foram as duas listas que nós vimos. Bom, acabaram-se os slides, agora a gente pode conversar. Dúvidas? Dúvidas não, tô chocada como a igreja tá fora. Se a igreja tá falando os tempos, né, como estão hoje, totalmente na contramão.